dessa vez eu estou com uma RAV4 2020 híbrida, modelo SX, se eu não me engano. E aqui eu vou mais uma vez fazer um teste, mas esse provavelmente será mais sucinto, do uso dela no dia a dia. Ela tem um painel digital e ela é híbrida. Nesse caso aqui ela é uma RAV com 3 motores híbridos, sem eixo cardan, né, porque ela é sistema de tração integral. Um dos motores eu não me recordo, como eu disse, eu não vou me atentar muito a questões técnicas, um dos motores, ou dois talvez, fica no eixo traseiro do carro, que aí dá a tração integral nela, né? Então vamos aos números, que todo mundo gosta dessa parte, né? Ela é um motor 2.5 litros de 4 cilindros, 178 cavalos a 5.700 rotações e 22.5 kg de torque a 3.600 rotações a gasolina. Tem os 3 motores elétricos, né, que geram 120 cavalos e 20.6 kg de torque instantâneo. Eles só divulgam que esse carro no total tem 222 cavalos, né? E aí o que esse carro tem de série, tá? Ele tem bancos ventilados, carregamento por indução, modo eco, modo normal, modo trail para pegar uma terrinha, né? Não sei até o limite dela. Ela tem ar dual zone, controle de tração, estabilidade, o banco ventilado nos dois lados, banco elétrico com memória, ajuste de lombar, a abertura do porta-mala elétrico na chave, ou passando o pé ou apertando o botão, teto solar panorâmico, tem espelho retrovisor auto-ofuscante, né, vamos dizer assim. Essa versão em si, a multimídia, ela tem uma tela menor do que a do Corolla híbrido, tem toca CD, né, por mais incrível que pareça, e o famoso porta-óculos que muita gente gostaria, né. Ele tem frenagem autônoma, direção elétrica, ACC, assistente de permanência em faixa, painel digital, que esse daqui é bonitinho, mas não é tão bonito quanto o painel do Corolla híbrido, é mais bonito. Depois eu vou mostrar como é que é o painel. Mas o sistema é o mesmo, né? O sistema também de carregamento da bateria é o mesmo do Corolla híbrido, do vídeo que a gente pôs aí no canal, tá? Os motores trabalham para tirar o carro da inércia, e aí, se necessário, entra o motor a combustão. O que você vai ver nesse gráfico aqui é um motor elétrico mandando potência para a roda da frente. Aparentemente parece um motor elétrico mandando para a roda traseira, né? E com isso, o que acontece? Fica bem distribui, né, a força nas rodas. Aqui no gráfico ele mostra quando cada roda entra em ação, tá? Quando cada roda entra em ação, nesse gráfico aqui você vai poder acompanhar isso daí, tá?
Então provavelmente deve ser um motor na frente, outro atrás e o outro motor de apenas com o intuito de carregar a bateria, como no Corolla um carrega a bateria e o outro funciona, tá? Então olha lá, aqui também mostra os motores elétricos usando os motores não, todas as rodas usando a potência para carregar o carro, tá? A bateria do carro. Então eu vou fazer uns testes de uso no dia a dia, no trânsito. Vou fazer os testes na pista, tá? E de 110, de 100 por hora, de 120 e o teste na cidade. O que eu tenho notado a princípio nesse carro é que ele é um carro muito leve de mexer, né? De dirigir, né? A direção elétrica é bem leve, tá? É um carro que ele tem um tanque de 55 litros, 580 litros de porta-mala, um vão livre do solo de 180 milímetros. Ele é um carro bem ágil para o dia a dia. Ele é um carro super macio. Você sente um pouco aquela rolagem de carroceria. Eu vou fazer uma curva lá embaixo. Você sente um pouco, tá? Não é uma rolagem, né? Você sente a carroceria dar uma tombadinha, porque ele absorve muito a irregularidade do solo. Ele aparenta priorizar o conforto, vamos dizer assim. Então eu não gostei muito da ergonomia do banco. Não sei se é porque eu não ajustei aqui, mas eu achei o banco desse carro me aparenta, o comprimento, o assento me aparenta ser um pouquinho pior do que o do Corolla, tá? O que eu vi aqui, ele não tem limitador de velocidade, o Corolla tem. Do banco a inclinação não é muito boa, eu não gostei muito. E ele parece ser um banco mais estreito, tá? Então é mais ou menos essa impressão ao sentar. Você senta numa posição muito alta, você enxerga tudo. O campo de visão dele é muito bom, você enxerga muita coisa no campo de visão dele. E seja por causa da altura, como também por causa dos vidros, são bem colocados, que praticamente dá quase ponto cego zero, né? Esse carro não tem alerta de ponto cego, tem 7 airbags, tá? O freio de mão é elétrico e tem auto hold. Eu desativei o auto hold porque eu não uso. Mas vamos ver como é que ele se comporta aqui numa saída. Eu até falo a velocidade que eu vou estar. Se esse carro colaborar, eu dou uma puxadinha na curva, que é um pouquinho fechada aqui, conforme eu faço com o meu Corolla. Tem aletas para troca atrás do volante de marcha. Vamos lá, vou dar uma puxadinha aqui pra gente sentir a carroceria. Agora eu tô em torno de 70 por hora. Ele segura bem. Tracionamento das 4 rodas está funcionando. Faz curva bem. Bom, pessoal, tô chegando aqui na cidade. Esse trecho de cidade é 50 por hora. Vamos ver como é que trabalha a questão do motor híbrido aqui nesse carro. Até travar aqui e vou no modo Eco e com o famoso piloto automático ligado aqui, IACC, né? Vou tentar pegar as partes irregulares do piso e ver como é que ele vai absorvendo tudo isso, tá? Atualmente o carro está fazendo 14,6, lembrando que esse motor é a gasolina. Ó, uma parte bem irregular.
é aquela história, ele absorve e mantém, absorve e mantém. Não passa muito, porque essa parte é muito ruim mesmo, não passa muito a regularidade, é bem ruim por causa do caminhão. Você vê que eles sobem aqui, né? E ele é ele não fica chacoalhando, né? O carro não fica chacoalhando quando passa nessas irregularidades aqui. Acho que a gente pode, o gráfico eu vou tentar pôr em tela maior, mas de como está funcionando o gráfico desse carro aqui. Sinceramente, eu gostaria demais de pegar esse carro em situações de terra. E eu achei bem engraçado, cara. Esse carro aqui, por diversas vezes, ele dá impulso com as rodas traseiras, né? Ele é uma tração sob demanda. Dura esse barulho aí, é o porta-mala com aquelas placas lá. Mas ele é um carro bem silencioso, tá? Mesmo com aquilo ali, ele é bem silencioso. E mesmo sendo carro de test drive, né? Porque a gente sabe, carro de test drive, às vezes o povo dá uma pisada na bola. Mas pra ser um chão bem irregular, ele absorveu bem. E o engraçado é que a gente testou ali na terra, né? E o vão dele não é tão alto do solo, né? Normalmente um carro off-road, vamos dizer assim, ele gira com um vão livre do solo em torno de 20 a 22. Esse é 18. Se eu não me engano, a Tiguan é 22, 21 a 22, 21,5 deve ser. E a Equinox, se eu não me engano, é 16 milímetros do solo. Então esse daqui é o intermediário de todos, né? Tem um ângulo de ataque bem satisfatório e de saída também. Considerando que esse carro é um SUV, tá? Não é um off-road ou uma SW4, que aí a história já é outra. Bom, a gente tá vendo, esse carro tá trabalhando bastante no motor elétrico aqui na cidade. Tô em torno de 40 por hora. É praticamente o mesmo percurso que eu fiz com o Corolla híbrido. E eu um dia vou fazer o mesmo percurso com o... Eu só andei um pouquinho mais, que eu peguei terra e peguei um trecho maior de pista para voltar, mas eu vou fazer o mesmo percurso com o meu Corolla 2.0. Às vezes esse pedal dá uma sensação de retardo na aceleração. Talvez seja por conta do motor no modo Eco. É um carro muito silencioso, por conta dele trabalhar bastante o motor híbrido. O híbrido não, o motor elétrico, né? Isso que eu venho notando. Fica uma paz total. E assim como o Corolla, quando você para no semáforo, ele desliga tudo e fica um famoso start-stop. Na verdade aqui eu tô com o hold ligado, né, do auto-hold. Eu não acostumei com isso, eu não sei, eu liguei sem querer aqui. E ele só sai do lugar quando você acelera. A Honda tem isso em praticamente quase todos os carros, né? Então ele não aparenta ser um carro monstruoso, né? Exceto que você enxerga bastante a frente desse carro, bastante mesmo, você enxerga quase a ponta dele. Isso de uma certa maneira eu gosto, muito embora tenha sensores de estacionamento dianteiro e traseiro.
que ouvindo a parte traseira lá, dá pra você ter ideia dos buraquinhos que eu passo com esse carro aqui. E aparentemente pra mim nem faz diferença, né? A questão assim, eu achei bacana aqui o famoso start-stop, né? Que deu aqui. E ele fica ligado com o ar-condicionado ligado, com tudo ligado, usando a bateria do modo do motor híbrido, né? E não a bateria normal. Então isso deixa mais barato a bateria do carro, caso haja necessidade de troca, né? E enquanto que os carros com start-stop tem uma bateria que custa um absurdo, em torno de 1.500 a 2.000, depende muito, né? Então é complicado isso. (14,7) tá na gasolina, tá fazendo. Assim como o Corolla, quando sai faz um barulho diferente, que é um motor elétrico, mais uma vez deixando o carro tirando a inércia do carro. Nesse caso eu dei uma pisadinha aqui, ele já ligou o motor a combustão para trabalhar junto. É o que eu vou falar, vou andar normal com esse carro, sem ficar com aquelas firulas de tipo vamos economizar, porque é o que eu faria se eu tivesse esse carro, né? Vamos ver aqui. O que eu senti falta nesse carro é o sensor de ponto cego. Ele é um carro bem grande, tá? Faz uma falta esse carro. E isso seria bem útil, muito embora eu já falei, ele tem uma área de vidro muito ampla e um campo de visão muito bom, assim. Não fica muita coisa na frente dele, tá? Vamos lá. Esse é um trecho um pouco ruim de asfalto. O descansa-braço dele aqui é muito confortável. Engraçado que o controle de... não sei se é estabilidade ou tração, ele tá entrando em ação direto aqui. Entrou ali, né? Aqui o piso é muito irregular, cara, é muito ruim. E essa altura e o conforto dessa suspensão desse carro deixa tudo muito mais gostoso de andar. E você vai pisando, ele vai superando os obstáculos com muita facilidade. Gostei bastante desse sentido aqui. Vai ser um vídeo longo de novo, porque assim como do Corolla, eu quero saber como é que é esse carro no dia a dia. Eu já falo que uma coisa eu não gostei nele, tirando o sensor de ponto cego, é a questão do banco. O assento desse banco, ele não inclina direito. E eu achei que esse banco é muito curto, né? O assento é muito curto para quem tem a perna comprida igual eu. Nossa senhora, não sei se tá ouvindo aí, mas você vê como é ruim. E tá super confortável aqui, tá super gostoso. Tô até falando mais alto para não atrapalhar o vídeo, né? Para mostrar como é ruim essa rua, e esse carro tá indo, que é uma beleza. Então, voltando lá ao assunto, esse carro, eu não sei se o que acontece, mas o índice de conforto desse banco é inferior ao do Corolla. E assim, o assento dele é um assento mais curto. Vou passar num tachão aqui, vamos ver. Ixi Maria, essa lombada aqui, vamos ver. Passei acelerando, até rampou sem qualquer problema. Então
É um conforto não tão bom assim, ele é bem curto esse assento aqui e não dá um conforto para as pernas, né? Tipo, eu fico quase 5 dedos da dobra da perna pro assento. Deveria ser um pouquinho mais comprido, mas talvez seja esse padrão por considerar pessoas pequenas nesse carro, que aí essa parte da perna, da coxa não seja tão longa e aí fique confortável. Mas para mim, que tenho 1,83 m, é um negócio que meio difícil de se acostumar. O índice de conforto não é tão grande quanto o conforto do banco do Corolla, né? Mesmo considerando a questão de você sentar, ficar mais sentado com as pernas flexionadas, típico de um SUV, né? E do sedã você fica com as pernas um pouco mais esticadas, né? Mas esse padrão aqui de assento também é a mesma questão que envolve na Equinox, que tem um assento curto, coisa que eu já não vi na Tiguan. Na Tiguan o assento é muito confortável, né? É um assento que você literalmente se encaixa no banco, né? Esse daqui já não. Então isso é uma coisa que poderiam melhorar, deixar um assento, o assento do carro, de onde você senta, ser um pouquinho mais largo, porque ele é um pouquinho mais estreito, e um pouquinho mais comprido, porque ele é um pouquinho mais, ele é curto considerado ao Corolla e a Tiguan. As abas laterais do banco do encosto é praticamente a mesma aba lateral que tem no próprio Corolla. Vamos ver, eu tô a 50 por hora, vou arriscar essa lombada aqui, ó. Passou de boa. Mas pulou tudo, mas passou, não raspou nada. Então assim, supera o obstáculo tranquilo. Passei nessa lombada ali, mesma coisa, deu aquela subida, descida estabilizada, não ficou dançando tipo amortecedor velho. Vamos dar uma lógica, uma justificativa, um exemplo fácil. Tenho notado também que esse carro prioriza muito mais o elétrico do que o próprio Corolla. Ele tem se demonstrado muito mais em baixa na cidade com o uso do elétrico do que o próprio Corolla. Eu falo isso porque o Corolla, conforme ia passando o tempo, ele ia diminuindo o consumo. Só mesmo na cidade ele foi. Esse daqui, com o tempo, ele vem aumentando bastante o consumo. Outra questão aqui um pouco mais que eu venho notando, o Lane Assist desse carro funciona em velocidade aparentemente maior do que a do Corolla. O Corolla ele funciona mais em baixa. Tentar fazer o mesmo trajeto que eu fiz com o outro.
E aí dá pra ter um comparativo de como funciona esse carro na cidade. Engraçado, você vai precisando pisar nesse carro, ele vai em etapas: elétrico, combustão, e por sua vez liga o elétrico das rodas traseiras. Então a gente, assim como o Corolla, a gente consegue tirar uma conclusão de que quanto mais congestionado, mais econômico esse carro vai ser, né? Tá demonstrando dessa forma, né? Sobre o carregamento com indução, pelo menos para o meu celular aqui tem uma capinha bem espessa, ele está carregando. O problema é que o meu é um Galaxy Note 9, então o problema dele está sendo na questão de tipo, o celular acaba dançando demais. Ele não tem um suporte para o celular travar na posição que você quer, então ele acaba carregando, sai do lugar, não carrega mais. E de uma certa forma isso daí é bom porque não carregar, mas o formato do suporte, talvez uma capinha com melhor aderência ali, né? Mas acaba sendo bom porque cabe todos os tipos de celular, diferente de outras marcas que não são todos os tipos de celular. Mas o meu celular em si, quando eu ligo lá, ele carrega. Passando o trajeto que eu fiz com o outro. Deixa eu ver aqui no meu mapa. Esse é um problema, não ter Android Auto acaba prejudicando. Não passei, é aqui mesmo. Né, se acelera, para, ó, já subiu para 14.9. A eficiência do motor elétrico funcionando em baixa. Esse carro, lógico, né, ele tá abastecido na gasolina, né, mas ele tem se mostrado muito mais eficiente, tá? Tem se mostrado. Muito mais eficiente no sentido de muito mais econômico, né? Ó, liguei e começou a carregar. Mas aí eu acelero aqui. O celular, ele dá uma andada, mas beleza. Vamos ver, eu ia acelerar nessa subidona aqui, mas... Aí, ó, você pisa
beleza, velho. O carro vai, que é uma beleza. Meu, sensacional esse carro na cidade. Ele funciona como um mini turbinho, cara. Ele anda, ele tem umas respostas rapidíssimas na cidade. O tamanho desse carro e a eficiência de agilidade desse carro na cidade, você não fala que tá com um SUV grande. Você não fala, mas nunca. É o famoso torque do motor elétrico entrando no zero. Acelerou, entrou e vai. É um carro muito ágil, muito mais ágil do que o Cruze Turbo que eu tinha, muito mais ágil do que o meu Corolla 2.0. Ele é realmente o híbrido foi feito para cidade. Ele realmente entrega tudo que ele tem de melhor na cidade. É o que eu venho notando no dia que eu venho ficando com esses carros híbridos aqui. É um carro que você faz curva, passa oscilações, ó. Essa deu uma pegadinha, mas não no para-choque, mas na porrada mesmo. E vem funcionando, que é uma beleza. Isso que é uma rua filha da mãe. Mas ó, vem funcionando super tranquilo, ó. Esses solavancos de rua, ele passa sem menor dificuldade. Vem se tornando rápido, com respostas rápidas. Direção bem direta. A única questão é aquela questão do freio. Você precisa pegar o tempo do freio. Você freia, parece que ele não vai frear. Parece aquele freio de carro, freio novo, quando você troca a pastilha ou disco. Parece isso. Mas o gostoso, eu sei que esse carro te deixa realmente nas alturas e enxergando tudo de cima para baixo. Então vem demonstrando ser um carro muito gostoso de guiar. Então, ó, sensor crepuscular, também tem sensor de chuva, né? Esse carro, lógico, ele é um carro completão, tá? Imagina o completo do completo, é ele. Então assim, pessoal, eu já peguei aqui um trecho satisfatório de cidade. Ele vem fazendo 14.8, que deu uma pisadinha ali para ver na subida, então realmente ele ia. Então, assim, conclusão sobre a cidade para mim, ele é um carro na cidade, apesar do tamanho, eu venho tratando e dirigindo ele como um sedã. Confesso que é a primeira vez que eu dirijo um SUV por um dia inteiro, porque eu só dirigi nos test drive. Ele, apesar do tamanho, no dia a dia, na cidade, aqui dirigindo, ele não aparenta ter todo esse tamanho que ele tem. E esse carro aqui, na cidade, ele mais uma vez demonstrou que os motores híbridos vieram para ser hiper eficientes na cidade, seja porque dá mais agilidade com o motor elétrico no 0 a 60, que é quando o motor elétrico mais entra em ação, né, para o carro, que aí o torque dele é equiparado, às vezes maior ou pouca coisa menor do que a combustão. Então ele tira o carro da inércia muito rápido pela força do motor elétrico, e ele acaba saindo muito rápido e jogando o carro em movimento para assim a combustão entrar. Então, para a cidade, esse carro aqui tem se mostrado muito rápido, tão rápido quanto o Corolla híbrido.
e até muito mais eficiente do que o Corolla híbrido na cidade, por causa dos 222 cavalos que esse carro tem contra, eu não me recordo do Corolla, 100 e alguma coisa, é pouquinho, não é muito. E no review eu mostrei que o Corolla na cidade é um puta carro e na pista ele não é um carro que satisfaz, atende, mas não satisfaz, vamos dizer assim. Então, assim, esse carro aqui na cidade é rápido, pequeno, macio de dirigir, aparenta ser pequeno, né? Tem uma aparência de ser pequeno, macio de dirigir, confortável, absorve bem as irregularidades, supera bem os obstáculos, né? E fácil de manobrar, tem um curso de giro muito bom. Você viu que eu passei num aperto lá na terra, né? Tive que manobrar, eu jamais imaginaria que ia conseguir sair dali, sair de boa, né? Com 3 manobras. E não tenho o que falar, cara. Esse carro aqui é um legítimo SUV econômico que atende a famílias que queiram ter um carro com eficiência na pista, economia na pista e principalmente na cidade, e possa se aventurar a uma pista, uma estrada de chão, uma pista de terra, para não perder o seu final de semana, vamos dizer assim. Muito embora ele seja um SUV mais para urbano do que para terra. Essa é a consideração para a cidade. Ele se igualou na eficiência de cidade e na eficiência de pista, enquanto que o Corolla híbrido se destacou na eficiência da cidade e agiu dentro da normalidade na pista. Não foi com 100% satisfatório, tá? Então essa é a consideração. Bom, a outra consideração de um modo geral sobre o carro vale o que cobram? Não sei, cara. Tô nas minhas dúvidas aqui. Vai depender muito, acho que, do seu uso. Se você preza uma marca com um excelente pós-venda, um carro híbrido que você queira, com uma proposta de economia, se você quer um carro com consumo baixo, com motor bom, com porta-mala grande, com bastante tecnologia embarcada, gosta de pegar um off-road eventualmente porque tem um sítio e precisa ir, sem aquele off-road casca dura, vamos dizer assim, vale esse carro dentre os 3 SUVs que ele em tese compete, né? Ele gira em torno de 200 mil. Esse carro é a média do top e do de entrada, que vai perder o de entrada teto, alguns assistentes de faixa, colisão, essas coisas assim. Se você não é essa pessoa que eventualmente busca bem acabamento bom, mas bem conservador, não busca um excelente pós-venda, excelente mesmo, eu posso falar, tem gente que está se lascando, mas para mim tem sido um excelente pós-venda, e não busca um carro que eventualmente, vamos supor assim, todo final de semana sim, final de semana não, você vai na terra e eventualmente precisa de uma tração eficiente e altura do solo. Se você não precisa disso, a gente tem 2 outros concorrentes que também vão à terra, mas o perfil dele é mais desempenho e não tanto terra, né? Que seriam uns SUVs urbanos. Tem a Tiguan, que são 7 lugares, que entrega desempenho, 7 lugares, amplíssimo porta-mala, maior dentre os 3, né? E depois tem a Equinox, que é um carro mais chão ainda, com motor mega potente. E só que aí esses dois esbarram no consumo, né? Porém todos eles são praticamente quase que iguais em todos os quesitos, exceto que a Equinox fica para trás devendo algumas coisas,
mas dando outras, né? Então você vai ver o seu perfil. Esse carro eu falo que fica entre ele une ele fica no meio da Equinox com a Tiguan, porque ele une o bom das duas, mas não entregando o melhor. Enquanto que a Tiguan entrega muito mais itens opcionais, né? E acaba sendo bem completona. E tem uma altura de solo satisfatória, porém não é um SUV que possa ir sempre para um off-road. Aí muita gente fala, não é assim e tal, mas é só a gente ver o ângulo de ataque e saída dela. Ou você pode pegar um carro que vamos dizer assim, é muito voltado para cidade, para as ruas, para a cidade, para asfalto, que é a Equinox. Aí ela entrega tudo do bom e melhor, inclusive o som, assinatura Bose, que é excepcional. Beleza? A princípio é isso. Qualquer dúvida é só deixar aí no comentário. Vou tentar sempre trazer vídeos nesse sentido de uso no dia a dia e como ele funciona, tá? Falar sobre o carro, tem isso, tem aquilo, tem de bem minucioso, realmente não é comigo, porque isso está cheio. E só para avisar, o carro aqui tá batendo 14,9 de consumo. Então realmente é um puta carro econômico, né? Um baita carro econômico. Estou satisfeitíssimo com um carro desse. Ficaria, né? Seria um carro que eu pegaria e, poxa, ficaria por muito tempo, né? Principalmente dizem que ele tá com 5 anos de garantia e 8 no sistema híbrido, assim como o Corolla. Beleza?